Pronto. Podemos. Devemos. Podemos, né? E tivesse fazendo andas luz, as taxas. Então, pode continuar. Boa noite, né, gente? Desculpa aí a sopa que eu levei do Discovery, principalmente aqui. Mas, enfim. Nós iremos abordar hoje, na nossa reunião, os 4 últimos capítulos do livro 1 da Sociedade do Anel. Ok? Wallace, passa aí, por favor, no slide 2. Né? Então, os capítulos são o Ilosta, 10 e 12, na estalagem do Pônei Salto Trante, Passo Largo, no Goiano Escuro e a Era do Valo. Primeiro, gente, pode passar, por favor. Eu trouxe aqui o mapa para vocês, né? Para a gente se localizar geograficamente onde está a Bree, né? Que os hobbits saem da casa do Tom Bombadil, passam pelas colunas singulares, né? E vão em direção a Bree, ok? Então, esse mapa... O terceiro slide, por favor. Esse mapinha a leste do condado, né? Na intersecção de duas estradas muito importantes do Eriador, né? Que seria o caminho verde e a estrada leste-oeste, né? Então, Brisbane, ela é na verdade, ela é uma colina, tá? Chama Colina de Brie, ok? E lá, em Brie, a gente tem quatro povoados. Pronto. De novo, quatro vilas em Brie, né? Colina de Brie, na verdade, é a colina geral. Brie é o povoado. Estrado, Valão e Arte. O detalhe de Brie, que ela se diferencia dos outros, todos os lugares da Terra-média, ok? E aí nós temos também sobre as origens desse povo de Brie, desses dois povos de Brie, são os homens e os hobbits, né? Os hobbits de Brie afirmam que eles são o povoamento, o povo mais antigo dos hobbits, né? Mesmo antes da colonização do condado. Aparentemente foi agora, né, gente? O slide. Eu tô no 4, viu, Alice? Se der pra... E os homens de Brie, né? Eles afirmavam que descendiam dos primeiros homens a pisar os primeiros homens do Oeste, né? A gente tem até alguma citação sobre os dias antigos, no caso, a Guerra da Ira e a destruição de Beleriand, né? Na página 230 do primeiro capítulo, logo na primeira página, diz assim, de acordo com esses próprios relatos, eram os habitantes originais e descendiam dos primeiros Ents que vagaram no oeste do Ponto Médio. Todos haviam sobrevivido aos sementes dos dias antigos. Mas, quando os reis retornaram sobre o grande mar, no caso, os reis desse grande mar são os Númenóreanos, né? Então, isso depois da queda de Númenor, encontraram os nomes de Brie já estabelecidos ali, né? E ali eles ainda estavam agora, quando a lembrança dos reis antigos se esvaíra na trama. E também dos Númenóreanos da queda de Númenor e deles virem a Terra-média e o Isildur, o Elendil, o Isildur e o Anara se estabelecerem reinados, o povo de Brie e os hobbits daí já formavam o povoado. Próximo, Wallace. E aí a gente tem os hobbits chegando, nossos 4 hobbits chegando no Pônei Saltitante. Por questões de afinidade mesmo, e a forma mais bonitinha, eu vou usar aqui o Pônei Saltitante, não o Pônei Empinado. Tá, gente? Mas essa também é uma questão de tradução,
da HarperCollins e da Martins Fengs. Da Martins Fengs, que foi a primeira editora a publicar, utilizando Pônei Saltitante. E a HarperCollins utilizava o Pônei Empinado, né? Então, a gente tem aí os 4 hobbits chegando. É Frodo. Quando eles chegam, se estabelecem na estalagem, né, do Carrapicho. O Frodo, ele abandona o nó bolseiro e utiliza o nome totalmente, né, como foi, como Edos tinha sugerido a ele, né, porém ele não escapa dos questionamentos do pessoal que tá ali, né, os anões e outros hobbits. Por quê? Eu acho que eu vou falar um pouco mais na frente, mas somente era um povo de... Deixa eu ver da onde. Tinha família de hobbits, somente, em Bri, na verdade. Ou era no Condado, eu não lembro. Aí o pessoal começa, né, a questionar o que vocês estão fazendo aqui, vai estar sumindo e tal. E os hobbits, eles não têm muita desenvoltura para controlar a situação, né? Outra coisa curiosa que fala no livro é que na estalagem do Pônei Saltitante, a gente tem quartos para hobbits e quarto para os homens, né? Os hobbits preferiam ali o térreo com as janelas voltadas para fora, né? E os homens, em caso, ficavam na parte de cima. Mas é interessante a construção desse espaço. Por quê? Se vocês notarem, nos capítulos seguintes, só adiantando um pouco o assunto, né? Quando eles encontram o Passo Largo, eles estavam nesses quartos para os hobbits, que eram no térreo, né? E aí, quando eles encontram o Passo Largo, eles vão começar indo outro canto, ele tira o Passo Largo, agora tira eles de lá e leva eles para outros lugares. E aí até acontece o ataque, né? Então você percebe que na escrita, o Tolkien ele se atentou a detalhes tão pequenos, mas que os hobbits não se atentaram que poderiam ter sido a morte deles. E aí você tem os 4 realmente o Frodo, Sam e o Pippin se juntam ao grupo na parte de baixo da estalagem, né? E o Merry fica lá em cima nos quartos, ok? Meninas, vocês, Paula ou Sabendo, vocês me ajudem com o chat, viu? Se der alguma... Certo. Então, Tem um comentário aqui da Nayana, que ela diz que os hobbits, pelo que ela entendeu, se estabeleceram na região depois que os Númenóreanos tinham retornado à Terra-média, tanto que havia um acordo deles manter as estradas do rei bem cuidadas para o acesso de quem precisasse. yeah. Isso, é isso mesmo, mandem treinar. E capítulos também. Mas assim, o 6, por favor. Slide 6. Então, do dinheiro da estalagem, né? A gente tem fala também logo das primeiras páginas sobre os caminheiros. Esses caminheiros seriam os guardiões, né? Seriam os Nedai, que por também ser uma tradução Collins optou por escolher esse termo caminheiros, que eu sei para você, mas particularmente é um pouco estranho, né? Porque a gente não está acostumado com guardiões, né? Em inglês seria Rangers. Rangers seria, em inglês seria guarda. Na verdade, se você for pesquisar, é algo mais que guarda de festa, né? Nos Estados Unidos. Aí eu prefiro usar essa tradução da Martin Scorsese, né? Guardiões. Sentindo. Tá? E aí eles conhecem o Passo Largo, né? Eles ficaram observando os 4 hobbits
E o Frodo percebe que ele tá olhando pro Frodo, né? E aí ele pergunta pro Senhor Carrapicho, que 439. Quem é esse? Perguntou o Frodo, você com verdade se sustenta. Acho que não o apresentou. Ele, disse o Senhor ali, sussurrou bem a resposta. Ordendo desvia sem entender na cabeça. E isso aí é no certo, é dessas leis de papéis. Nós estamos caminheiros. Ele cai numa sala. Não que não possa contar uma bela história para estar exposto, sobre primeiro e daí aparece de novo. Na primeira passada, fiquei entrando no saco bastante, mas não os entrai ultimamente. E quem de verdade dele, eu envolvi. Mas por aqui, ele conhecemos que ele passa lá. Ele também veloz nas pesquisas, mas nem tentar ninguém o seu motivo para a pressa. Tentar ter a introdução ao Aragorn, aliás, ao passo lá, né, que ele fica só observando os hobbits, que eram a desconfiança, né, e o Frodo também ficou para ele. Outra filha, eu não sei se você disse da outra pessoa, mas todos esses capítulos, eles dão a sensação, na própria leitura, dão a sensação de ser se fechando ao redor dos hobbits, né, eles têm ali, tentam se disfarçar e dobre homem, né? E se esquivando de perguntas dos outros hobbits, né? Por exemplo, tem uma parte uma parte que o pessoal pergunta o que o Frodo tá fazendo ali, né? Exatamente. Aí ele joga uma desculpa, né? Que ele se interessa por história e geografia e está tentando fazer uma no livro ou estudando sobre os hobbits fora do pedaço, né? Mas nas terras orientais. Entende? E aí eles sempre tentam virar a situação, né? Para eles não serem descobertos. O que não dá muito certo desde o começo, né? Porque você tem a Bíblia, você tem Yuri, né? E tem os caras que ficam na porta, né? E aí ele reconhece o sotaque do pedaço do Frodo. Daí aí ele tenta ver o que você já faz aí por aqui, Elfo? Diz que é um negócio sem chamar de setembro. Né? E já fica em clima de confiança e toda a estalagem que ele tenta se livrar e depois tem. Certo? Algum comentário? Certo. Não, Laís, ainda não, viu? Pode ir falando. Pessoal, se vocês quiserem comentar, falar alguma coisa, deixem no chat ou vocês podem pedir fala, tá bom? Se você for suscita, a gente pode dar vez pra vocês. Pronto. E aí o Pippin, né, tá celebrando o bebê, ele tá impressionando. E aí, com os outros hobbits de Bree, que aí ele começa a contar histórias, né, sobre Bilbo e o aniversário de Bilbo e o desaparecimento dele. O Frodo fica, aliás, o Passo Largo, né, o Frodo chega no Passo Largo e diz, cuidado, eu teria cuidado com o que os seus amigos falam, né, porque, de novo, eles tentam ali se esconder, né, esconder informações para se misturar e eles não conseguem. E aí o Pippin vai lá contar suas histórias e fala que deu bem, pode se pedir do bem. E aí, para levantar mais questionamentos, mais confianças, né? Os Frodo interrompem, interrompem o Pippin, e aí eles têm aí uma ideia, joga a desculpa que vai cantar uma música, né? E aí ele, nas páginas 242 e 243 e 244, na minha edição da Comics, né, gente? Ele canta, começa a cantar uma música de estalagem, né? Não me peçam para cantar, porque eu sou péssima. Mas uma coisa que eu notei, se você pegar os versos dessa música do Frodo, eu percebi a referência
a música que Bofu canta no jantar, quando os anéis chegam em Valfenda, no filme do Hobbit. É uma cena da mais estendida, é, que o Grelo de convidado para jantar, né? E aí tá tocando, os elfos estão tocando música, né? Flautas, harpas e tal. E aí os homens ficam revoltados, porque não gostam da música, não gostam de nada elfo, né? E aí o povo simplesmente sobe em cima da mesa e começa a cantar sobre o Homem da Lua, descer a uma taverna de beber, e sobre ele ter idade que toca violino, né? E, e ele canta a música. E aí eu percebi essa referência. Eu não sei se o Peter Jackson pegou referência dessa música inteira e pegou o verso aqui e acolá e foi fazendo e da corte, né? Pegou aqui lá e fez uma música nova. Não sei se foi essa a intenção, mas no grupo depois eu vou mandar eu vou mandar material e aí eu vou mandar essa cena para vocês darem uma analisada, porque realmente é muito convergimento a outra, certo? Sim, e então quando o Frodo canta essa música, né, no final da música ele tropeça e cai e de alguma maneira ele coloca o anel, nem ele mesmo tem certeza. Isso é interessante, porque nem ele mesmo tem certeza do poder do anel sobre ele, né? Porque ele, de alguma maneira, ele coloca o anel e fica invisível. E aí todo mundo percebe. E pra ele não vem. E depois ele retira e aparece de novo, né? E aí todo mundo fica espantado. Então, tem alguns irmãos, algo para nesse passado também. E eu fico perguntando, você sumiu, porque você sumiu e tal. Ele diz, não, eu entrei por debaixo da mesa. Eu caí e entrei por debaixo da mesa que rápido e ninguém me viu, né? Essa disputa não pega muito o pessoal que tá ali, mas de alguma forma deixa passar, né? A cena. E aí se segue uma conversa com Aragorn que ele desconfia que o Frodo seja um Frodo Bolseiro que ele procura, né? Porque os hobbits chegam a abrir com a intenção de encontrar o Gandalf, né? E ele não encontra. Do mesmo jeito que o Suave, ele tá tentando encontrar o Gandalf também e se depara com ele em frente sem saber quem ele é. Daí ele começa a desconfiar ali que assim, eu sou pegante, é o Fedorci, certo? No mais, eu acho que podemos já passar para o próximo capítulo, né? Se segue também uma conversa do Carrapicho com o Frodo, né? Que ele diz que para entender os utensílios dele, ele disse que para não cavar ele avisar se ele fosse fazer mais nada, né? Ele pense, certo? Algum comentário? O Michael quer falar, posso botar ele para falar agora? Não é esse? Sim. Pode sim. Vai. Eu aceitei aqui. Michael, não tá conseguindo ver, entrar? Entrou agora, dá de ouvir aí, pessoal? Ah, agora sim. Ah, era uma dúvida que eu vi nessa música. Eu queria ver se a Laís podia me ajudar
nessa dúvida é sobre justamente nessa parte que fala do Homem da Lua. Dá de ouvir aí? Tô escutando, pode falar. Pois é, tem um trecho na história da Terra-média que fala da criação da Lua. E aí, nessa parte, diz que tem um cara chamado Wollen Kuvin, que alguns o chamavam de Homem da Lua. Aí ele subiu nessa nave que carregava a Lua, e porque amava muito a Lua, né? Conseguiu entrar lá espreitado e entrou nessa nave e navega. Só que em época de lua nova, principalmente, que é quando a Lua não aparece, ele desce e anda e vaga pela Terra, a Terra-média ali, para matar a saudade meio que do pessoal, anda disfarçado. E ele é chamado de Homem da Lua. Aí eu queria ver se chegou a ver alguma situação assim, se confirma que é esse mesmo cara da canção. Eu achei interessante essa parte na história. Então, Michael, assim, eu não, né, vi nenhuma referência, eu ainda não peguei a história da Terra-média, do Teste of Segunda-feira mesmo, mas eu lembro que no Silmarillion, depois da... Depois que o Morgoth e a Elrond, eles destroem as duas árvores, né, Lórien e Topera, é que depois disso, é que a Valda, eu acho, que cria o Sol e a Lua. Eu acho que, não sei se vocês lembram dessa passagem, mas o Sol fica sendo uma mulher e o homem fica sendo a Lua. O nome da mulher é a Aireen e eu esqueci. Eu esqueci. Tyrion. Tyrion, pronto. Eu não sei se tem alguma relação, né? Se poderia ser ele. Eu não sei. Eu realmente tenho que procurar um pouco mais sobre essa questão do homem da lua. Pois é, que eu já ouvi muito assim, que tipo, tem vários trechos que o Tolkien tirou, né, do texto original e não colocou no Silmarillion. E aí uma parte é essa, que na verdade era um elfo que era chamado de Homem da Lua. E ele entrou lá despercebido, na hora que criaram a Lua, ele entrou despercebido nessa nave e navega. Só que de vez em quando ele desce na Terra para poder meio que matar a saudade da vida Pois terrena. é, eu não sabia. Eu só lembrava mesmo da Aiden e do... Como é o nome do outro? Tyrion. Tyrion. Tyrion e Arya. Só lembro desses dois. E esse era o meu comentário. Pronto. Se eu quiser mais algum comentário, acho que Thiago quer falar. O Alexandre quer falar. Vou botar ele. Não, mas foi Suvari. Qual da lua? E, né? Eu vi a dele. Eu não tô conseguindo escutar a Alexandra. Alguém tá conseguindo escutar? Não, teu áudio tá cortando, Alexandre. Não dá pra ouvir ninguém. Dizer que tá bem discriminado desde o lá em Silmarillion. Alô? Tá cortando muito. Tá cortando. Tá cortando. Coloca no chat, Alexandre, que das meninas também. Isso, coloca lá melhor daí. Ninguém consegue ler. Wallace, se tu conseguir colocar o slide 7, foi uma conversa, né, sobre... passo lá, Alexandre, que é o sentimento dos hobbits, que eles deveriam ser mais cuidadosos, porque já foram vistos a valentes negros adentrando o Bree, naquela mesma semana que eles estavam, né? E aí você percebe também que o Aragorn percebe, na verdade, que tem alguns chips ali na estalagem que eles já identificam como espiões do inimigo, né? Do Sauron. Certo? E aí ele diz assim, você tem que ter cuidado, cautela e tal. E aí o Sam
pergunta se eles podem confiar nele também. Eles estão esperando se eles podem confiar. Daí aí, eles seguem a conversa. Vocês já leram isso, tal, né? Até que chega o carrapicho, o cevado carrapicho, do instalado, né? E aí ele entrega no caso deles, e por 3, se eu não me engano, são 3 meses. 3 meses que a carta não chega ao Frodo, né? Então, o que você tem nesse capítulo, gente? Uma série de decisões, tanto envolvendo os hobbits não decidindo passar despercebido ali em meio, tanto cavaleiros negros sendo constantemente, outros tipos, né, sendo constantemente vistos dentro de Bree e nas estradas, aliás, nas estradas só, né? Que é o que eu fiz dessa desafio aqui, aí eu tenho e a gente tem um treino de perseguição ali, né? Se cria uma tensão dos cavaleiros negros perseguindo e cercando os hobbits dentro de Bree. Ok? E aí chega essa carta, o Carrapicho entrega essa carta para, para os hobbits. Daí eu leio a carta. E aí, sim, eu mandei ler a carta para vocês. Mas uma coisa interessante, aliás, 2 coisas interessantes, uma é que o Carrapicho, ele fala bem assim, seu grupo parece estar de férias, né? Porque realmente os hobbits ali, eles não conseguem, eles simplesmente não conseguem se esquivar ali e não chamar atenção, né? Mas também não podemos esquivar, porque eles não são guerreiros nem nada, né? Em comparação, por exemplo, ao Aragorn, ele já cita. E se ele quiser, ele pode desaparecer, mesmo a pessoa estando no mesmo cômodo. Por exemplo, tem um taco do Gandalf. O lago, ele se esconde ali nas sombras, né? E o Tavish não consegue vê-lo, né? Até que ele mesmo decida sair de seu esconderijo e decida que aquela pessoa que ele quer ser visto, no caso, né? E aí sobre a carta do Gandalf, ele diz que é para eles irem para Valfenda, eles vão encontrar um amigo do Gandalf, que é o Passo Largo. E aí, eu queria chamar aqui a atenção para vocês. E coisa bem interessante. Olha, por favor, se eu conseguir no próximo slide. No próximo slide, tem um trechinho, um poema, que ele diz assim, na página 67 da HarperCollins, né? Não rebriga tudo que é ouro, nem perdidos estão os que vagueiam. Não fenece o antigo do tesouro, nem criado a gente se apaga. Da cinza que for do pedaço, em luz da sombra do piar. A espada partida se repaz, sem coroa, outra vez. Renasce. E aí, pegando esse poema, e mais duas páginas na frente, a página 259, o Aragorn fala algumas coisas sobre esse poema que é atrelado dele, né? Que aí tem uma coisa que chama muita atenção, que é assim, então, os versos se referem a você, editor, não consegui distinguir sobre o que eles eram, mas eu sabia que estava na carta de Gandalf se já vai capítulo. Eu não sabia, respondeu ele, mas eu sou Aragorn, que esses versos vêm com o meu nome. Sacou a espada e viram que a lâmina de espada estava partida ainda em pé, cerca de 30 centímetros, abaixo do pino. Não serve para a mesma coisa, não é sério. Um espaço largo, mas está próxima à hora em que a ser transportada. Então, essa espada é a ápice, né? Diferentemente dos filmes da adaptação do Peter Jackson,
é que a Naxo, ela fica ali, como vocês estão vendo na imagem, fica ali exposta em Valfenda, o Aragorn, ele carrega a Naxo com ele, né? E aí já dá a percepção que a espada vai ser reforjada e ele vai, eu sei, coroa, que ele vai voltar para ser o lugar de direito, né? A gente já tem ele pré. Vamos para isso, vamos para mais nessa fala aqui do programa, né? Já tem uma visão mais para frente do destino e do destino do Aragorn, né? Outro comentário sobre essa parte? Dá uma olhadinha aqui, Laís. Gente, eu perdi aqui no último comentário. Falaram um pouco sobre a nave, já leram esse comentário da nave? Não. Pronto, então vai lá. Ver aqui o último comentário. Vou começar desse comentário aqui da Joss, que ela fala que Varda coloca as sementes de Yavanna, que Yavanna colheram das duas árvores, que é o Homem da Lua, né, o Tyrion, e a Maia, que é a Arya. Acho que é isso mesmo, Tyrion e a Arya. O Gabriel Gandalf, olha como ele é ousado, esse menino, minha gente. Ele diz que, pessoal, sobre a nave, não seria navio mesmo nessa questão. Ship. No inglês pode ser tanto nave quanto navio, mas no contexto do passado, em uma fantasia medieval, navio não fazia sentido etimológico. Olha isso, olha os ninjas por aqui, rapaz. E o Michael disse que não. Aí o Cadu falou que o Alexandre comenta, né, que no Silmarillion fala um pouco da criação do Sol e da Lua. E o Carlos Eduardo fala que Tilion é a cidade dos Noldor. Aí o Gabriel também fala desse comentário com o Alexandre sobre as traduções, né? Isso daí acho que a gente pode debater até no próprio grupo. O Michael diz que no Silmarillion, que a história da Terra-média fala desse ser que subiu despercebido, mas Tyrion foi quem levou a lua. História muito doida, viu? Tanto respeito. Deixou um outro comentário aqui do Michael. Vou ler alguns, tá, gente? Vou ler os maiores. Uma coisa interessante é que quando Gandalf tá falando pro Frodo sobre o amigo que o ajudou a achar Gollum, Gandalf não fala que é Passo Largo, guardião. Ele fala Aragorn mesmo. Acho que por isso o Frodo não associou na hora que Passo Largo era realmente o amigo de Gandalf. Frodo é meio lerdo, né? Assim, tô brincando. Só no filme. Peter Jackson, segundo Gabriel, não quis que Aragorn levasse a espada junto e a erguesse porque achou que viraria piada. Achei uma besteira. Era só fazer a cena do jeito certo, a espada... esse aqui é o comentário dele, né? A espada quebra-se em duas no livro, nos filmes se estraçalha. Também essa questão. Tem algumas partes da adaptação que a gente... muito a desejar, né? Mas ele se garantiu, assim. Eu tiro meu chapéu pro Peter de boa. Acho que também não quero reclamar. Então, esses. É o final do Deixa eu ver aqui. Oi, Carlos Eduardo. Meu Deus, tô muito limpo nesse grupo. Eu te aceitei. Vê aí se dá certo, Carlos. Seja sucinto, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu acho muito interessante a interação do Frodo com o Passo Largo, pessoal. Esse capítulo, porque a gente vê um pouco da descrição que o Tolkien colocou no Aragorn. E, sinceramente, a primeira vez que eu vi ele chulando, esse cara deve ser totalmente estranho. É um cara todo sujo, quase 2 metros de altura, com a aparência anêmica, doente. E fala ser um mercenário. Que ele é sujo. Sai, deixa o bichinho. Não, ele tá sujo aí, ele tá ligado. Não, Porque o Martin mesmo fala que ele é sul. E que o pessoal... Eu sei, mas é porque o povo sempre trata Aragorn como se fosse aquele mendigo, gente. Ele é um rei príncipe lindo, mas o povo só diz que ele é sujo.
gosto de Ele tá comigo. só aí, né, nessa parte. Enfim, é interessante que, tipo, o Frodo até fala, poxa, desculpa aí por ter julgado você só pela sua aparência, eu não sabia que você era uma pessoa de confiança. Porque, de fato, vou ser sincero, tipo, eu assisti uma pessoa, e um parente meu, e quando o Aragorn no filme aparece, antes de ele fazer aquela parte do bem, né, fico pensando, caramba, deve ser um dos Cavaleiros Negros. Então, eu sempre imaginei que, tipo, quando eles perguntam sobre quem é Passo aquele homem que tava sempre encarando você, que também não é uma coisa boa, né? Você chegar numa estalagem, fugindo de Cavaleiros Negros, aí chega um cara lá, olha direto pra você. Se o Aragorn também era um desses Cavaleiros Negros, né? Eu acho muito interessante o desenvolvimento, né? E o Aragorn ainda é meio prepotente, viu? Ele é bem bruto, né? Esses capítulos, vamos ser sinceros, ele é bruto. É um cara. E como o Gabriel falou, né? Aragorn aí já tava como um rei, vamos ser sinceros, já tava querendo desenvolver esse papel de rei. Mas, tipo, o público novo, eu acho que o Peter Jackson meio que acertou nessa. Tinha que fazer um desenvolvimento do Aragorn. A gente vê o desenvolvimento do Aragorn, já passou, ele já tá aí como um homem, querendo ser, de fato. Então, é isso. Obrigada, Cadu. Só continuar aqui os comentários, Laís. Aragorn é o cara, eu também acho que ele é o cara. Ai, ai. Mais uma cena que mostra que o Frodo tomando as rédeas da situação e se impondo de alguma forma. Depois de um certo tempo eu percebi que o Frodo ele foi melhorando muito, né? Porque antes ele... Ah, meu Deus, eu vou ser o salvador, então me diz o que é que eu faço. Mas aí depois ele, não, é por aqui o caminho, tem que tomar isso e tal. Aí ele colocou aqui uma imagem, vocês estão vendo. Interessante, essa eu não tinha visto, não. Esse cara aqui, com esse negócio de chifre, vale, meu Deus, que parece o cara lá dos Vingadores, da Caverna do Dragão. E também tem um outro aqui que o Gabriel colocou, das regiões, né? Isso é pra mostrar personagens. Valéria diz que não é à toa que o Silmarillion diz que Aragorn foi o descendente mais parecido, acho que é parecido com Elendil. Mais lindo, bonitão, forte. Cro-Magnon. Aragorn Cro-Magnon, só se for. O Viggo tomou o nosso magistério mesmo. Inclusive, outro dia eu vi a capa de um filme, tinha a cara dele, que ele é o ator principal. Tô pensando até de assistir. E me indicaram outro filme também dele. Existe respeito, é verdade. A Nayana disse que ele não foi prepotente em nada. O bichão foi até compreensivo demais. Porque também era situação que, tipo assim, ele sabia do portador do anel e tal. E, tipo assim, ele... Sei lá, acho que ele não foi, assim, prepotente, rígido. Ele só tava receoso, né? Porque também ele tava numa missão muito difícil. Aragorn era o ouro que não fulgura. Meu Deus, que horrível. Ai, só vocês que não conseguem ver a beleza dele fulgurante. Aragorn foge muito da coroa nos filmes. Isso, é verdade. Funciona, claro, mas poderia ter sido feito diferente. Era só mudar a atmosfera. Meu filho, Gabriel, você quer muito mudar esses filmes, viu? Você se contente, porque já tá feito e pronto. Mas eu te entendo. Realmente, ele foi bem humilde, assim, né? Como deve ser. Aragorn é machão. Sabe liderar bem, tomar boas decisões. É super, super show. Eu achei que o Cro-Magnon do Pinterest e achei o cara do Aragorn da animação. Misericórdia. Só um comentário, assim, pra deixar de falar, Laís. Hoje, por exemplo, hoje eu tava revendo As Duas Torres, né? A versão estendida. Gente, aí tem uma parte, assim, tem umas cenas, assim, que são cômicas, mas sem querer ser cômica. Tipo, dessa vez foi a primeira vez que eu percebi. Naquela cena que a Aragorn chega com o Legolas e o Gimli lá onde fizeram a fogueira dos orcs, né? Onde os Rohirris fizeram a fogueira dos orcs. Aí ele chega lá todo dramático, né? Tipo assim, mataram os pequenos, faz aquela trama. Aí com um pouquinho ele trota assim, ó. Bem aquela cena, bem assim. Aí eles passaram por aqui, foram por aqui, fizeram não sei o quê. Gente, olhando hoje, eu achei aquela cena tão bizarra assim, sabe? Foi tão aquela coisa. Sei lá, gente, foi muito estranho assim, né? Eu ri. Não tem 30 anos. Hã?
Então, assim, ó, quando eu vi hoje, eu não tinha prestado atenção que essa cena tinha sido assim, não. Mas vamos lá, continuar. O Vigo tem olhos verdes. Ele não, preciso. Gente, eu só vou acelerar um pouco, porque já é 117, né? E mais pra frente, que o negócio fica mais interessante pra frente, né? Eu tenho muita informação pra vocês, tá? Wallace, o slide 9, por favor. Gente, que eu vou mandar tudo no grupo depois, hein? Sim, aliás, outra coisa, depois do ano 10, né? E ele vai atrás dos Cavaleiros Negros. E aí, foi muito corajoso, né? Até o passo lá que fala que ele foi muito corajoso, né? Mas também muito descuidado, né? Ele cai nesse feitiço do hálito negro dos Cavaleiros Negros e adormece, e aí o Nob, né? Que é o outro, que é o ajudante, e o Hobbit ajudante, encontra ele e encontra o Barry, né? Dormindo, jogado no chão. E aí os dois vão alertados, né? E aí o que o Paslado faz? Ele faz aquela cena icônica que vocês já conhecem, né, dos filmes, que os Cavaleiros Negros invadem o quarto dos Hobbits e sacam as espadas e começam a furar os colchões, enfiar a espada nos colchões nas camas dos Hobbits, né? Aí eu coloquei essa cena, não achei a cena do filme, né? Mas eu coloquei uma cena da animação Os Seus Anéis de 1980, que é bem interessante, é bem legal, eu recomendo vocês assistirem. Eu vou mandar o link também, né? E aí eles descobrem que não são os Hobbits, né? Aragorn colocou ali uns colchões travesseiros, né? E aí você tem o ataque dos Hobbits. Né? E quando eu vou seguir, também em cuidar no escuro, a gente tem aí, enquanto tem o ataque dos Cavaleiros Negros em Bree, a gente tem um ataque dos outros, acho que dos outros 4 Cavaleiros na casa do Crippen, né, que os Hobbits estavam. Né, então, você tem aí 2 ataques simultâneos. E você vê como um cerco dos Cavaleiros Negros estavam em torno dos Hobbits. Porque eles seguiram toda a trilha, chegaram em Bree, chegaram onde eles estavam no Crepâncavo e em Bree. E aí você tem o ataque. E depois do ataque, né, os 5 agora, né, que os 4 Hobbits mais o Aragorn, eles têm uma maior dificuldade em sair de Bree. Porque não é só um ataque reduzido, como o Peter Jackson mostra, né? Que foi só ali nas camas de Hobbits. Eles abriram todas os currais, esquentaram todos os cavalos e pôneis, e até as galinhas também, que para não terem auxílio e eles andarem a cavalo. Isso foi estratégia muito inteligente, porque aí quando eles fossem para os ermos, a pé e os 9 a cavalo, a chance deles serem encontrados, né, dos cavaleiros encontrarem eles, seria mais alta, né? E aí o Aragorn tenta tirar os hobbits, eles conseguem sair de Bree, põe eles passam no chão, entendem só, né? Mas eles não seguem a trilha, eles vão por dentro por outras trilhas. No slide 10, Wallace, por favor, eu coloquei até o mapa para visualização do caminho, né? Wallace, se eu puder conseguir colocar aí, por favor. A gente tem Bree, né? E eles seguem o caminho da Floresta Chat, que é esse mesmo nome, viu, gente? É Chatwood, alguma coisa assim em inglês. E aí eles passam pelo pântano dos mosquitos e para chegar até o topo do vento, né? Eu não vou me alongar muito nas próximas páginas, porque é mais o Tolkien escrevendo em umas 10 páginas descrevendo sobre o caminho deles, as dificuldades, né? Que os mestiços quase igual os hobbits, né?
Enfim, e aí eles chegam no topo do vento, né? E aí o plano deles é chegar no topo do vento, chegar na ponta e passar a Mata dos Trolls para chegar em Valfenda. E na verdade esse é o caminho que eles fazem ao longo dos outros 2 capítulos, né? E outra coisa interessante, gente, é que o Carrapicho, o seu Carrapicho, ele se transforma num aliado forte ali dos Hobbits e do Aragorn, né? Porque ele tenta de toda forma procurar meios de ajudar eles a saírem do Fundão, né? Nem sei se por boa vontade ou por medo do Gandalf transformar ele em alguma criatura, né? Porque ele já fica com medo porque ele não entregou a carta, né? E aí ele consegue tirar os Hobbits lá dos Ifrit. Vocês não estão vendo o mapa, né? Não, não estamos vendo. Não estão, né? Eu vou Só pra... chamar no chat. Thaís, eu queria só Oi, pontuar pode duas ir. coisas pra terminar essa parte de Bree. O Bill Samambaia, que em Bree, os homens que viviam lá, eles tinham o costume de ser chamados homens-plantas, né? E um deles que a gente conhece é o Bill Samambaia, que é o dono do Pony Bill, que eles acabam pegando para carregar as coisas pesadas dele, né? E eles olharam de rápido, viram que esse cara não é totalmente confiável, um cara muito asqueroso. E dentro da casa de um Samambaia tem uma figura muito estranha. Lá na frente, é um plot twist muito grande. Quem estava dentro da casa de Bill Samambaia? Quem não era Bill Samambaia? Tu tá perguntando quem era, é? Não, eu... fazendo- Ou tá afirmando? Porque tem a resposta já. Ele fala, era um tipo, diz até que ele era estranho. Chico. Caone. Vai no questionamento pro pessoal que vai ler lá pra frente. Não, mas já vi. Também já disse quem era, não. Mas já disse quem era, gente. Não era o tipo do... Aquele cabelo. Porque quando eles chegaram na estalagem, tiveram uns que ficaram ali olhando pra ele. Não era só o Aragorn. Tiveram outros, e aí teve um que era até... Ele disse que até estrábico e feio, né? E aí ele sai da estalagem. Pra... Sei lá o que ele ia fazer. Ia derrubar na... né? E aí tinha esse cara. Em As Duas Torres, esses caras vão ser lembrados novamente No topo do vento, que é também, vocês vão se lembrar dessa cena dos filmes, né? Que é ali quando o filme é atrapado no topo do vento, ok? Então, por questões históricas, topo do vento ou a Mansur Scenery, né? Foi uma torre, tá? Construída pelo Elendil em 3220 da Segunda Era, tá? No ano que se seguiu a depois da crise do mundo. Ela foi erguida para servir como posto de vigia para alertar os reinos do norte caso as forças do inimigo, né, do sul, fossem dadas no final da vida. Então era uma torre de vigia que tinha ali. Vocês vão lembrar, pronto, aí vocês vão lembrar disso aí dos filmes. Tá? Tá? O próximo, por favor, Wallace. E aí, uma coisa que nessa torre de Amantur, ela foi colocada no Sete Palantir, que o Elendil trouxe de Lênin, não sei se vocês lembrando, que era de Lênin, o Elendil Forward, né, com um monte de coisa, e aí ele pega as 7 Palantir. E aí ele coloca uma delas nessa torre de Amantur, para se comunicar com os filhos de Arthur e Gondor que ele fundou, que ele já tem fundado com os filhos dele. Certo? Ela era, essa Palantir de Amansul, era a mais poderosa das 7 que estavam no norte. E era assim que eles comunicavam com Gondor, né? E aí, essa próxima citação dele, que eu vou, aliás, como eu falo aqui, já tem também
no livro, é o Aragorn que fala, né? Conta-se que durante os tempos da Última Aliança, né, a Batalha da Última Aliança, Elendil ficava lá, olhando para o oeste, esperando a chegada dos exércitos de Gil-galad para marchar com eles até Mordor, tá? E essa torre de Amansul foi destruída em 1409, quando ele foi cercado por uma grande hoste de Angmar, né? Na guerra contra o reino de Angmar, tá? E aí, nesse cerco, eles mataram o rei Arveleg I, e aí mataram o rei e queimaram a torre. Foi assim que ela começou a ser construída, né? Aí o Aragorn disse que é como se fosse, pelos destroços, ela parece uma coroa, né? Coroando o monte, tá? Então é chamado Topo das Antas, ok? Falando no Gil-galad, enquanto os hobbits e o Aragorn estão passando, se eu não me engano, pelo Pântano dos Mosquitos, né? Eles começam ali a tentar passar o tempo, né? Com histórias, cantoria, né? E aí chega, quando o Paxlado fala sobre o Gil-galad, né? Aí o Merry pergunta, acho que foi o Merry que perguntou quem que era o Gil-galad, né? E aí o Frodo começa, aliás, o Sam, essa parte é interessante, o Sam começa a cantar o poema sobre a queda de Gil-galad, né, gente? Vocês lembram que Gil-galad foi o Alto Rei, o último Alto Rei dos Noldor, na Terra-média, né? E ele morre na Batalha da Última Aliança. O Sauron mata ele na Batalha da Última Aliança. Assim como mata Elendil e o Orofer, que era o pai de Thranduil, né? O avô de Legolas, tá? E aí se segue a balada de Gil-galad, ou a queda de Gil-galad, né? Gil-galad foi um elfo rei, seus tristes feitos cantareis. Foi belo e livre seu lugar, o último entre monte e mar. Longa é a espada, aguda a lança, duelo e o brilho longe alcança. Os astros, mil do firmamento, se espelham no escuro argento. Mas muito faz quem nos deixou, e ninguém sabe onde ficou. Tomba o seu astro na escuridão, e Mordor onde há assombração. Um detalhe que não deu para compartilhar com vocês, mas e eu vou jogar isso lá no grupo, né? Tem um vídeo, aliás, tem o áudio do Tolkien lendo esse poema. Gente, assim, é incrível, né? Tem alguns outros poemas que você pode ouvir a voz dele, do Tolkien, né? E aí ele fala, não cantado, né? Mas ele recita o poema da queda do Gil-galad, tá? Eu vou jogar lá no grupo. Acho que vocês já viram isso. O Rafael Bolseiro, do canal Bolseiro, né? Ele também musicalizou em português, né? E tem outra versão, uma versão em inglês, de uma banda muito legal, chama Clamados de Profundos. Eu vou jogar lá no grupo também. Que eles pegaram basicamente a maior parte das canções dos poemas do Tolkien e musicalizou, né? E é muito interessante, porque eu não sei vocês, mas eu tenho zero afinidade para isso, né? Mas aí, melodicamente, é muito bonito. Eu vou deixar esses três links lá no grupo, ok? E eu vou terminar só de falar com o Gil-galad, e aí o Sapaulo ajudar ela a ler as mensagens. Deixa eu ver aqui. Não, é porque eu dupliquei o slide, mas essa era só um comentário que eu queria deixar, né? É porque vocês não estão vendo, mas eu vou jogar ele no grupo. Essa imagem que eu joguei, aliás, no bate-papo, é o Gil-galad do Peter Jackson, né? A caracterização dele ficou muito legal, mas ele não aparece assim, por 3 segundos se você prestar atenção, né? Então ele descobriu totalmente a história do Gil-galad, né? O mais importante,
aliás, o último rei dos Noldor, depois dele não tiveram é, é, mais rei dos Noldor, né? E não vou perdoar o Peter Jackson por isso, porque eu amo o Belo. Paulo, comentários? Você também é Gil? Não que eu amo, porque eu não amo, mas eu tenho uma amiga que ama esse Gil Galad. É a Lara, né? Vamos lá para os comentários. É a Lara, né? É. A Lara também, ela também, mas tem outra pessoa também que a Lara você que ama aquele Gil. Então, continuando aqui falando mal do nosso querido Aragorn, né? Falando mal, não, tô brincando. Mas vocês deixem ele, certo? Falar mal dele perto de mim não vai dar certo, não. Ele é moreno, mas é belo. Moreno e é belo. Aqui a Nayana fala que... ainda sobre ele, né? Os fios prateados, eu falo porque no livro, quando descreve, ele cita que já tem os fios prateados. Mas ainda aparenta ser muito mais jovem, é lindo. Deixa eu ver aqui os outros. A Nayana também diz que o Pimp é meio bobalhão, que no filme também. Eles são muito mais inteligentes. O problema é que Pimp é a curiosidade além dos limites. O pobre do fofo quase dançou nessa. Em algum momento aí que eu não peguei, eu não lembro, certo? De onde é que tem esse comentário, mas tem esse comentário. Gabriel diz que ama um mapa aí que eu não sei qual é essa história. Pode ler, olhar o mapa, entender. Morro do Vento, que era uma torre de sentinela de Arnor. Tá aqui o mapa. E aí você mostra aqui o mapa. Esse monte aqui. Eu amigo. O que mais? Comentários relevantes. Tem muitos comentários, mas os mais relevantes, né? O Carlos Eduardo diz que o visual de Gil-galad ficou muito fiel à lance de Aeglos e à heráldica dele, as cores e o escudo em formato de folha. Realmente escolheram bem o... Michael, eu tinha pedido para você comentar um pouco sobre o que acontecia com se Frodo reivindicasse o anel ali no topo do vento. Tu falou sobre isso? Eu não me atentei. De acordo com sua postagem no Instagram. Fala sobre isso, Laís? Se Frodo reivindicasse o anel? Ele tava comentando foi uma postagem. Foi uma postagem que eu fiz. O que aconteceria se, no topo do vento, quando o Frodo fosse atacado pelos Nazgûl, ele reivindicasse o anel? Se ele poderia controlar os Nazgûl, já que os Nazgûl, ele, teoricamente, estariam ligados ao anel, né? E aí, eu peguei a capa, né, do link. Eu vou jogar o link lá no grupo. Vocês dêem uma lida, curtam, comentem, compartilhem, né? Porque eu engajo nossa conta, viu? Mas aí, sabe? Resposta, não, ele não controlaria, né? Vou explicar o que, né? Eu explico lá, então já deixar aí pra vocês o post, viu? A Nayana diz que o filme mudou completamente essa parte. Falando de região, né? Aragorn fala da importância da fogueira para repelir os Nazgûl. E no filme a fogueira entra como um erro dos hobbits que só queriam comer. E aí o Peter Jackson tornou os hobbits mais fanfarrões do que realmente eram. Exatamente, eu não sei porque eu acho eles bem fanfarrões também no livro. Mas enfim, né? Gigante é... Mas eles são mais desligados, eles são mais bobinhos, né? Porque realmente, eu ia falar um pouco mais pra frente, né? Mas realmente tem a importância do fogo ali para esconder os Nazgûl, né? Só termina de ler aí, Paula, se tiver mais algo de interessante sobre essa questão que eu vou ler. Pra eu continuar revoltado com o filme, meu Deus. Nem eu, gente, eu sou uma pessoa muito revoltada com adaptações, né? Quem me conhece sabe. Mas que não, Gabriel, você ganha de mim, viu? Eu também tento não falar muito, que é para os outros não fiquem desgostosos com o filme. Falaram que de tamanho e tal, mas não, que também o último comentário do Michael,
ele era Mega Galad antes de ser rei, aí virou, meu Deus, Giga Galad. Não vou ler não, porque Michael, melhor meu filho. Pronto, Laís, era isso. Só tô falando aqui do lindo Gil Galad. Pode continuar. E, realmente, essa questão do fogo é muito interessante, porque segue um diálogo também do Aragorn explicando um pouco mais sobre os, eu vou dizer poderes, né? Poderes dos Nazgûl. Na página 283, quem tiver com o livro. O Merry pergunta assim, os cavaleiros conseguem ver? Eu vou dar uma resumida aqui, porque o trecho é muito grande. Os cavaleiros conseguem ver? Quero dizer, normalmente parece que eles usam o nariz ao invés dos olhos, farejando-nos. Se é que farejar era a palavra certa, pelo menos à luz do dia. Mas você nos fez deitar no chão quando os viu lá embaixo. E agora está falando sobre sendo visto, se nos mexer. Se nos mexer. Aí ele diz assim, né, mais pra frente. Pois os cavalos negros podem enxergar e os cavaleiros podem usar os homens e outras criaturas como espiões, como descobrimos em Bri. Eles próprios não veem ainda da luz, que nós vemos, mas nossas forças lançam sombras em suas mentes, que só o sol do meio-dia destrói. E na treva, eles percebem muitos sinais e formas que estão ocultas de nós. É aí que devem ser mais temidos. E a qualquer tempo farejam o sangue dos seres vivos, desejando e odiando. Também existem outros sentidos além da visão ou do olfato. Nós podemos sentir sua presença. Ela nos perturbou o coração assim que chegamos diante dos vivos. Eles sentem a nossa mais intensamente, a nossa presença mais intensamente. Além disso, acrescentou, isso não pode descer ou insistir. O anel lhes atrai. Aí eu pergunto, né? Como vamos escapar deles? Né? E aí ele fala também sobre o fogo, né? Eles temerem do fogo. E aí eles usarem a fogueira para se esconder nas sombras, né? Realmente interessante essa parte. E aí ele segue também outro diálogo, né? Sobre o Merry e... Aliás, sobre os hobbits. Os 4 hobbits pedirem para falar um pouco mais sobre Gil-galad. E aí o Aragorn nega, né? A história, ele diz assim, não creio que essa história deva ser contada agora. Tem que sair do inimigo por perto. Se está seguindo, atravessando até a casa de Elrond, e lá vocês poderão ouvi-la cantada por inteiro. Né? E aí ele diz assim, não, eu vou falar para vocês sobre a história de Tinúviel, né? Tinúviel e Beren, né? E aí ele começa cantando. O pessoal gosta muito de cantar, né? Cantar sobre a história de Beren e Lúthien, quando eles se conheceram, quando eles foram atrás da Silmaril, como Beren morreu, e como a Lúthien depois morreu e voltaram à vida, né, gente? Isso daí tá no Silmaril. Que a maioria leu, né? Que a maioria de vocês, de nós aqui, já lemos. Vou botar aqui pro slide. Pronto. E aí a gente chega no... Eu vou pular logo pra... quando os Cavaleiros Negros atacam no topo do vento, né? E aí você tem, outra vez, o Frodo caindo na tentação de colocar um anel, né? Não que tenha em uma descrição sobre domínio, né? Mas o Frodo mesmo, ele não sabe como às vezes do anel, e ele fica segurando o anel, e às vezes ele mesmo não percebe, né? E aí eu coloquei 2 ilustrações bem legais, não sei se vocês estão vendo, mas eu acho que não, porque eu também não estou vendo. Eu vou jogar aqui no chat. Essa primeira é do John Howe, que é ilustrador famosíssimo do Tolkien. E o outro é Murray Lewis, tá? Sobre o Aragorn utilizando fogo, né, para combater os nazis, né? Aí no próximo slide eu coloco só a capa do Instagram, gente, que eu falei, né, se o Frodo reivindicasse o poder do anel, né? Mas a coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, tem um ataque, né, dos Nazgûl, aliás, dos Cavaleiros
E aí, na última página do capítulo 296, um trecho muito interessante e que surgem algumas perguntas. E eu vou ler aqui para vocês. É o último parágrafo mesmo. Nesse momento, Frodo jogou-se de frente no chão e ouviu-se gritando em voz alta: "Oh, Elbereth, Gil-Toniel!" Não sei, não se nessa, né? Ao mesmo tempo, golpeou os pés do inimigo. Em grito estridente soou à noite. E ele sentiu uma dor, como se um dardo de gelo envenenado atravessasse seu ângulo esquerdo. Já desmaiando, entremiu, como que através de uma névoa rodopiante, em vislumbre ao suave saltos da escuridão, em um tição de madeira flamejando em cada mão. Em esforço derradeiro, Frodo, largando a espada, tirou o anel do dedo e fechou a mão direita apertada sobre ele. E aí, pulando para o próximo capítulo, subindo para o voo, tem um trecho, pegando esse trecho do Frodo, com um trecho da página 293, o Sam diz assim: "Vejam", exclamou, e abaixou-se, ergueu do chão uma capa negra que lá estivera jazendo, oculta pela escuridão, né? Depois que o ataque tem passado. Em pé, acima da bainha inferior, havia um rasgo. "Isso foi o golpe da espada de Frodo", disse ele. "Ele com mal, o que ela causou ao inimigo, temo dizer." Voltando, é o único mal que ela causa ao inimigo, temo dizer, pois ela não sofreu dano, mas perece todas as lâminas que trespassam aquele rei terrível, né? O rei bruxo do mar. Foi mais mortal para ele o nome de Elbereth, né, do que a própria espada de Frodo. Wallace, no slide, do próximo slide, já pode passar, né? E aí, gente, Elbereth, quem é Elbereth? Né? Vocês que não leram o Submarino ou não estão lembrados. Elbereth simplesmente é a Varda Elementare Glycindari, né? O nome dela é Elbereth de Toniel. É a Valier e simplesmente a rainha dos Valar e a esposa do Manwë, rei dos Valar, né? Então ele invoca o nome, porque ele invoca o nome da Elbereth. Interessante, né? Alguém quer comentar? Ou tem algum comentário? Sim, tem alguns aqui. A Nayana comentou que eles, acho que se refere aos Nazgûl, né? Nos livros, têm uma consciência maior de tudo que está ocorrendo, conseguem passar fome sem reclamar, mas nos filmes eles parecem esganados, só querem comer. Ah, são os hobbits, com certeza. Gandalf fala tanto da capacidade dos hobbits em se adaptar às necessidades que no filme não vi muito isso. Realmente era doloroso para eles abrirem mão de tudo que gostavam e eram habituados a fazer, mas sabiam da necessidade de abrir mão disso para que a demanda fosse cumprida e não tinham noção total do tamanho do perigo, mas tinham mais noção que nos filmes. Realmente, assim, se você ver, tem... E aí tem aqui as imagens que você mandou. Realmente é da hora essas imagens muito estranhas. Sim, aí o Gabriel disse que nos livros são adultos, os filmes são adolescentes. Não passaram pela violência. Eles são muito mais sérios nos livros, sabem do perigo. Frodo é muito proativo e dedicado, porque no filme, Deus, Frodo no início chega a dar um... Continuando aqui. O sexto, gritar Elbereth e atacar os Nazgûl foi o que realmente fez os Nazgûl fugir. E quem fez isso foi Frodo. Ele fugiu ao Nazgûl. Ou ele afugentou o Nazgûl. Isso é incrível. Realmente é porque eu tô lembrando aqui no filme, né? No filme eu tô aqui focando no livro, não no filme. Foi uma mistura de coragem com seu conhecimento sobre a Elbereth. Isso mostra muito. De fato, a gente precisa conhecer essa parte em Frodo, né? Pronto, eram esses os comentários, Laís. Correto. Peraí, tem alguém aqui pra falar? Deixa eu ver. Isso é um fala, né? Mesmo. O Carlos Eduardo quer falar. Fale, meu filho. Obrigado. Quando o Frodo coloca Oi. Léo, ele vai escapar dos Nazgûl,
É muito interessante a descrição que ele vê, né? Porque ele vê, de fato, a verdadeira forma dele, os espectros. Como mandou aí na ilustração do John Hall, essas figuras espectrais, eles têm esses cabelos grisalhos, todos brancos, que lembra também as criaturas tumulares em certas coisas. Não tinha falado naquela época, são meio que os primos, assim, no estão. E também, né, uma coisa que tipo, o Frodo não fica totalmente invisível, não, ele não fica invisível. E é o que aconteceu, infelizmente, com o seu pobre braço perfurado. Então, e aí, nesse experimento, né, eu queria lançar só uma indagação em comparativo para vocês notarem, né? Frodo, nesse capítulo, o Frodo, ele é ferido pelo punhal, né? Que no filme é a espada inteira, né? E depois é um punhal. E aí até tem a cena do Aragorn. E quando ele pega o punhal, ele se desmancha. Aliás, quando ele pega o punhal, a lâmina se desmancha e fica só mesmo o punhal que ele tá segurando na mão, né? E ele guarda. E aí o Frodo, ele é atingido por essa lâmina móvel. E a passagem de tempo do envenenamento como Peter Jackson adaptou e como Frodo no livro é uma semelhança imensa. Porque nesse capítulo, o Frodo está quase totalmente consciente, né? Totalmente. E eles passam até eles chegarem, até os meus pais, quando eles estão indo em direção à Valfenda, eles passam ali quase, se eu não me engano, são 10 dias ou mais, né? E o Frodo sempre resistindo. Tudo bem que ele tava com febre, ele tava, né? Às vezes ele ficava meio com um véu, assim, como se ele tivesse cego, né? Mas o Frodo, ele resistiu muito mais ao envenenamento da lâmina móvel do que o Peter Jackson adaptou na trilogia, né? E aí, porque eu não consegui localizar, mas ele diz assim, que acho que é o Passo Largo, diz. O Gandalf que diz é o Passo Largo, e o Aragorn cita, fala agora, né, que os hobbits são muito, aliás, o Frodo, ele é muito resistente, né, a toda a jornada. E aí uma coisa interessante é que isso também remete a Númenor, né, e sobre a linhagem do Aragorn. Quando ele é envenenado ali, o Aragorn senta, né, e tira umas folhas da bolsa, que são a Átelos, a folha do rei, chama a folha do rei, né? E aí ele faz uma água, não falta um chá, né? Colocar tudo na água, assim, com as flores e derrama sobre o ferimento, né? E a coisa interessante é que essa Átelos, né? Ela é uma planta de menor, né? Ela foi trazida pela Terra para a Terra-média pelos Númenóreanos, né? Mas o Peter Jackson utilizou de uma forma muito maior do que foi, né? Porque ela tá recitando ali o élfico, né? E ela começa a brilhar e o Kili aparece basicamente totalmente curado em questão de no espaço assim de Uda, né? Essa adaptação do Hobbit com essa parte do livro, ela é muito discrepante. Porque ela tem essas propriedades narrativas muito acentuadas por causa da linhagem do descendente de Númenor, que no caso é o Aragorn, né? Só que o efeito é diferente para um elfo manipulando, né? O efeito seria um intelectual manipulando, né? Então podemos pegar um estudo também. Sabemos que o Sol era resistente, mas aí que é interessante pensar como que os poderes piratas de João, o Atlas, ele retrocedeu o envenenamento dele, né? Porque ele passa muito tempo ali até ele realmente cair por completo por causa do ferimento. Algum comentário? Joss também diz que a história
também precisa ser vista pelo ponto de vista dos hobbits, né? Deixa eu ver um outro. O Gabriel disse que nos filmes a raça pequena e bonitinha, nos livros são o povo pequeno, mais casca grossa da face da... O povo pequeno, mais casca grossa da face da terra. Só que não dão a mínima, geralmente. É verdade, viu? Os hobbits, eu sou fã dos hobbits. Aragorn e Glorfindel ajudaram um pouco, mas muito foi dele mesmo, de sua própria força e vontade em resistir. E aqui mostra que um elfo invocado. É Glorfindel, é? Fanboy de Glorfindel, meu Deus. Liberdade é tudo. Michael diz que vale lembrar da coragem do pônei Bill também. Ele sentia a presença maligna dos cavaleiros negros, mas não fugiu. Em nome da lealdade aos hobbits que o cuidavam e tratavam muito melhor que Bill Samambaia. Ah, é verdade, viu? Isso... Frodo, o herói da Terra-média. Estou honrado em estar com... Tudo bem, Gabriel? Obrigada. Gabriel está dizendo que nós somos conhecedores da Terra-média e de Frodo. Sim, aqui tem muitas pessoas muito conhecedoras. A Joss diz que adora o pônei do Bill. Gabriel também, o herói da Terra-média. Aí começaram aqui os meninos com babar um outro e depois... Falando sobre as plantas, temos muitas plantas na Terra-média que merecem muita atenção. Um livro para elas, Plantas e Árvores de Ada. Ah, realmente, sabe sobre a vegetação assim, não sei se pode falar Tem um livro. mas esta Terra-média tem bastante. Se for tudo. É bem interessante isso. O Gabriel fez um comentário, o Gabriel Gandalf. E aí, só pra aí você fala, a Nayana fala sobre a flecha orc envenenada no filme do Hobbit. Uns graus a menos no nível de periculosidade comparada com a lama Morgul. Fala um pouco sobre o poder curativo ainda das plantas, né? Que mais? Pronto, pode falar sobre isso. Se tem algum livro. Tem coisa livro. sobre a planta. Tem um livro. Né? Eu não sei se é um livro ou se é um capítulo. Eu não sei se é a natureza da Terra-média ou se é na história da Terra-média, mas tem. Eu acho que é um capítulo de algum desses dois livros que fala que tem assim, plantas e algumas coisas de número. Planta e vegetação de número menor, planta e animais de número menor. É alguma coisa assim, eu tenho certeza que tem. Eu posso pesquisar depois e jogar lá no grupo também. Gente, como já falaram de todas, né? E já podemos falar de rendas comigo. Eu vou só suar, porque tem uma. O Tolkien fala sobre todos esses 15 dias, 17 dias, não sei, sobre como foi esses dias, né? Essas viagens. E aí, tá? Michael, se puder colocar o último slide, o 19, né? Para a aparição desse ser lindo e maravilhoso, loiríssimo, que é o Glorfindel, né? Quem só viu quem o filme não está familiarizado com a figura desse elfo maravilhoso, senhor da Casa Dourada de Gondolin, tá, gente? O homem perigosíssimo, né? Vamos lá, para a aparição de Glorfindel, né? E eu vou lançar já uma polêmica aqui, vocês já estão vendo pelo slide, né? E aí o Glorfindel chega, né? Se apresenta, diz que o Elrond que mandou quem estava disponível ali para procurar por eles, né? Porque o agente de Gildor, né? Que a gente já viu lá no começo, uns 2 anos atrás, avisaram ao Elrond, né, sobre os hobbits e que ninguém tinha notícia de Gandalf. Primeiro estavam esperando Gandalf na estalagem, depois ele não estava e o Aragorn também estava procurando por ele. E o Gandalf tomou um chá de sumiço. E eles também não estavam em Valfenda, né? E o Elrond mandou o Glorfindel para ajudar, para procurar, na verdade, os hobbits. E aí ele encontra os hobbits e o Aragorn, né? E aí ele ajuda lá o Frodo no cavalo, né? E aí eles começam a cavalgar. Nessa última parte também você vê uma tensão, porque você nota
por alguns detalhes que o Glorfindel, ele sente mais, ele escuta mais, porque ele é um elfo, né, também, a presença dos cavaleiros ali mandando eles em perseguição, né? Tem alguns trechos, algumas frases específicas que ele para, fica olhando assim, né? Acelera o passo, e ele nota que os nazgûs estão atrás dele, né? E aí nós temos, eles seguem, né, junto com o Glorfindel pela estrada, né? Até que chega o fatídico momento em que os Cavaleiros Negros atacam todos ali, né? Todo o grupo. E aí só o Frodo que tá no cavalo, e aí ele manda o Frodo correr com o cavalo para escapar, né? E aí o Frodo fica meio hesitante, porque ele não queria deixar os amigos dele para trás, né? E aí o Glorfindel fala, ó, eles querem você, né? Se eles estarão mais seguros longe de você do que com você, né? E aí o Frodo cavalga sozinho, né? Cavalga o Astolat, que é o cavalo do Glorfindel, que na adaptação do Peter Jackson é o cavalo da ave, e eu vou já lançar essa muito polêmica aqui, né? E aí ele chega à beira de rio, né? Do Val, no caso, né? De Inval. E aí o Frodo, ele tenta se impor para os cavaleiros, né? Ele puxa a espada e ele volte para Mordor. E aí os cavaleiros ficam meio debochando dele ali, né? Mas eles não atravessam a água. Lembrando, gente, que quem já leu o Silmarillion, coisas assim, espíritos, criaturas de Morgoth, de Sauron, não, eles sempre tiveram medo da água, né? É por isso que o Círdan, no Silmarillion, o Círdan, ele estava meio um pouco mais a salvo, ali, até na Guerra da Ira, porque ele habitava junto do mar, né? Que ali tinha a proteção de e tal, né? E aí as criaturas de Morgoth, criaturas das trevas, elas nunca, se for possível, elas nunca atravessam rios ou entram em contato com o mar, né? Então ele estava meio que atravessou o Val para ficar um pouco mais descansado, porque ele não atravessaria, né? E aí e aí Frodo diz assim, né? Na 314. Voltem. Voltem à terra de Mordor e não me sigam mais. Os cavaleiros pararam, mas Frodo não tinha o poder de bombardeio, né? Seus inimigos riram-se dele com riso áspero e gélido. Volte, volte, chamaram. A Mordor o levaremos. Voltem, sussurrou ele. O anel, gritaram com vozes mortíferas e de imediato o líder incitou o cavalo para dentro da água, seguida tentou Isolde. Aí o Frodo grita, né? Por Elbereth e por Lúthien, a bela, disse Frodo com o último esforço, erguendo a espada. Não hão de ter nem o anel, nem a mim. E aí o líder dos Nazgûl, né? O Reguincho, ele tenta atravessar, né? Só que ele não consegue. Aí tem assim, nesse momento ouviu-se um rugido e um chiado. E som de águas ruidosas rolando muitas pedras. Vagamente, Frodo viu que o rio diante dele se erguia e por seu leito descia uma cavalaria empinada de ondas. Pareceu a Frodo que chamas brancas tremeluziam em suas cristas e quase imaginou ver, em meio à água, brancos ginetes e brancos cavalos de crinas espinhudas. Os 3 cavaleiros que ainda estavam no meio do embalo foram dominados, desapareceram estupidamente, cobertos por espinha furiosa. Os que estavam atrás recuaram aterrados. Então a gente tem aí os Nazgûl tentando atravessar o rio, não consegue, né? Chegam uns, eu vou falar cavalos de água, né? E aí arrastam eles rio abaixo, e é quando o Frodo desmaia em cima do cavalo. E aí lá vem a polêmica, né? Essa cena foi adaptada pelo Peter Jackson, a Arwen salvando o Frodo,
né? Que seria o Glorfindel, em primeiro lugar. E só que no final a gente já vê que era o Frodo mesmo sozinho no cavalo, né? E quando aqueles cavalos com a ajuda de magia, né? Eles desceram o rio abaixo, ok? E aí nesse acontecimento, quando o Frodo desmaia, que a gente encerra o primeiro livro, a primeira parte do A Sociedade do Anel, né? E aí, no próximo encontro, já vamos para o segundo livro. Já eu ia falar aqui, deixo aberto para os comentários, perguntas, críticas, elogios, bem que nada. Eita, menino, bom é assim, tiver aqui os comentários. Primeiro eu quero aqui elogiar a interação aqui dos rapazes. Mas aqui um comentário, sopraram as trombetas. Glorfindel, trocado por Arwen nos filmes e por Legolas nas animações. Meu Deus, que isso? O recalque bate no brilho de Glorfindel no plano invisível em volta. Meu Deus. Ô, Valéria, até mais, minha filha. Deixa eu ver um outro. Uma nota aqui do Gabriel. O rei bruxo supostamente quebra a espada à distância. Isso que é poder. Vixe, né? Acho que meu Deus, sou né? Como é, Laís? Ele quebra a espada mesmo do Frodo. Ao longe. Tem aquelas imagens, né, que vocês viram aqui. Ai, meu Deus do céu. Essa parte aqui é a primeira vez que eu li. Porque primeiro, que eu lembre, primeiro eu li os livros, aí depois que eu vi os filmes. Nossa, quando eu vi o filme, eu fiquei tão revoltada. Então, deixa eu só, Paulo, tentar um caso para vocês, né? Yuri, que essa adaptação dessa cena causa polêmica, né? Nos fóruns lá nos anos 2000, se você pegar, ainda tem fóruns, né? Nos anos 2000, persuaram a maioria homens revoltados porque o Glorfindel não aparece. Ele é trocado pela água, né? Assim, em termos de adaptação, meu Deus, em termos de adaptação, não vou dar aqui minha opinião, em termos de adaptação, foi uma cena, foi uma boa troca de colocado a Arya, porque a Arya, ela pouco aparece, né, nos livros, e aí colocaram mais no personagem de destaque, até porque incomodou-se do Aragorn mesmo. Eu gostei dessa parte, mas aí eu gosto Bem hollywoodiana isso. Bem hollywoodiana. Reclamou, enfim, ficou, né? Hoje temos a divíssima Liz Tyler, lindíssima. Que essa mulher passou 10 anos na fila da beleza. Né? E toda aí, por isso nem claro. Imagina o Viguinho, né? Deixa eu ver o que mais temos por aqui. O rei bruxo, a sua mania de quebrar as coisas, né? A distância e tal. O Alice faz com a referência ao retorno do rei. E eu acho que no mais é isso. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Algum fala? Pronto. Aí, gente, nós queremos agradecer a Laís, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, seus conhecimentos compartilhados conosco. E a gente pode estar continuando esse debate, esse assunto lá no grupo, tá certo, pessoal? Se ficou. Também é importante vocês participarem aqui, deixarem os comentários, né? A gente tenta não extrapolar muito, mas hoje começou um pouquinho mais tarde. A gente vai tentar não atrasar tanto assim, testar as coisas antes. E aí nós queremos também agradecer vocês que ficaram conosco. Não sei se o Valdemir ou a Sabrina querem falar algo. Mas muito obrigada por terem vindo e feito conosco esse encontro acontecer. Eu acho que é isso, pessoal. A Nayana fala ainda sobre a mãe da Arwen. Alguém sabe algum detalhe da mãe dela, gente? Eu não sei. Eu sei muitos detalhes da mãe dela. Eu sei muitos detalhes da mãe dela. Então. Tá certo. Lembre, A mãe da Arwen, né? Que é a morreu.
a esposa do Elrond, que Celebrian, né? Ela morava em Lothlórien. Isso aí já não é nem spoiler, é juro povo. Ela morava em Lothlórien e aí ela vai visitar o Elrond em Valfenda, né? Porque eles ficavam de lá pra cá, né? Ela, a Arwen e os gêmeos também. O Eladan e ela ficavam entre Valfenda e Lothlórien, que é a casa da família deles, né? E aí um dia ela foi pra Valfenda, mas aí o grupo de orcs pegou ela, né? E torturaram ela. Os filhos do Eladan e Erubi, que quem só assistiu os filmes e não conhece, né? Porque eles não aparecem, conseguem encontrá-las, ou Elrond por ela, porque ela foi envenenada, mas aí ela tem, na alma dela, ela não é. Ela escolhe partir para os Alvin, né? Isso foi na segunda, acho que na segunda era inteira, mas faz muito tempo já. Por isso que ela não aparece. Viu? Mas ela, acho que só vai aparecer ela depois dos Inacabados, talvez. Que quando fala da história dela, assim, não. Pronto, agora ela entendeu um pouco melhor. Então, gente, eu acho que é isso, viu? Muito obrigada pela participação de vocês. Foi bom encontro mesmo. Eu acho que tem que encontrar quer falar. Quem quer falar? Eu acho que era o Cadu, né? Não, era o Cadu. Ah, não quer mais não, vai falar lá no... Da 15 dias. Tá certo, pessoal. Então era isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos jantar, né? Pelo menos ainda não jantei. Valeu, pessoal. Até a próxima leitura. Boa noite, gente. Tchau pra todos vocês. Boa noite. Obrigada, Laís.